Olá, quarto ano, vamos lá. Geografia, página 23. Lá no finalzinho da página 23, tá? Vocês fizeram as atividades e agora vocês vão fazer a população do Brasil hoje, tá? Mas vamos dar uma corrigidinha, né? Lá nos exercícios, né? Segundo texto. Letra A. Qual estado do Brasil recebeu mais venezuelanos? Por quê? Fazendo uma interpretação do texto. Qual estado do Brasil recebeu mais venezuelanos? Roraima. Por quê? Porque tem o limite entre o Brasil e a Venezuela, o principal, maior fronteira que tem entre esses países é o estado de Roraima. Então, fala que é uma área da fronteira maior entre os dois países, Venezuela e o Brasil. Letra B, de acordo com a ONU, Organização das Nações Unidas, qual é a quantidade de venezuelanos que chegavam diariamente no Brasil em 2018? Por dia, chegava no Brasil cerca de 800 venezuelanos. Letra C. Por que tantas pessoas estavam saindo da Venezuela para fugir da crise econômica e política? Letra D. Explique com suas palavras porque, neste caso, os venezuelanos são refugiados e não imigrantes. Então, o que estava acontecendo lá no país? Lembra que eu falo para vocês que às vezes tem as pessoas que brigam entre direita e esquerda? E lembra que eu falei na última aula para vocês que quando uma pessoa fala que o presidente hoje em dia ele está errado, que estão lutando contra o presidente que não é contra, aí as pessoas que são a favor falam assim, então vai para Venezuela. Por quê? Porque lá na Venezuela existe um governo que não foi eleito segundo a vontade do povo. Eles dizem que o Nicolás Maduro, que é o presidente da Venezuela hoje, ele foi eleito com fraude nas urnas, que teve fraude nessa eleição. E aí ele está como presidente da República contra o povo. E ele instaurou uma ditadura lá nesse país. Lá eles estão numa grave crise econômica, lá não tem remédio para as pessoas se tratarem, lá tudo é falho, lá se tem notícia que eles estão comendo até animais, comendo cachorro, comendo gato, comendo rato, porque eles estão com falta de tudo. Lá a inflação é muito grande. Então, para você comprar um frango assado, que aqui na vendinha, perto da minha casa, comprar um frango assado de domingo, eu pago R$ 25 pelo frango assado. Lá, você paga cerca de 100, R$ 200 pelo mesmo frango. Então, por isso que lá eles estão fugindo da inflação, da falta de emprego, da falta de dinheiro. Lá você trabalha, a inflação você trabalha e você nunca tem dinheiro. Você não tem como sobreviver. Mais para frente eu faço uma aula especial falando sobre inflação, o que é tudo, que até envolve matemática, tudo. Faz parte até da multiplicação, da divisão. Aí eu vou fazer da porcentagem.
Aí, quando eu entrar na área da porcentagem em matemática, vocês me lembram que eu vou estar fazendo alguma coisa sobre a inflação, para estar falando para vocês, para estar mostrando para vocês no dinheiro como é que é a inflação, como que ela age. Só que lá na Venezuela eles estão fugindo disso. E vieram muitos para o Brasil por conta disso. E por conta dessa crise política, um político lá chamado Juan Guaidó, ele se declarou presidente da Venezuela. Porque lá na Constituição da Venezuela, que é a lei maior que tem lá na Venezuela, diz que nesses casos, eu não sei direito, porque eu não pesquisei, estou falando do que eu sei, que tem essa possibilidade do político, da pessoa se declarar presidente e tudo. E eles estão nesse impasse até hoje. O negócio começou, acho que meados de 2018, começou em 2018, toda essa problemática, e está se arrastando até hoje. Inclusive, a cabeça do Nicolás Maduro está sendo. O Nicolás Maduro está sendo procurado pelo FBI, que é o central, né, de inteligência dos Estados Unidos, e está sendo pago uma recompensa para quem capturar o presidente da Venezuela, que está sendo protegido por outros países, mas aí eu não vou entrar nesse mérito, porque não é algo muito complicado para a cabecinha de vocês. E em outra aula, outro momento, eu até esclareço as dúvidas de vocês, mas agora não vou entrar nesse mérito, porque a gente está falando de imigração, para não sairmos muito fora disso, tá? Então, era para vocês falarem com as palavras de vocês sobre refugiados e não imigrantes, tá? Isso acontece também em outros países, por exemplo, países lá do Oriente Médio, que eles estão fugindo da guerra. Às vezes não é tanto problema financeiro ou político, é guerra. Eles estão em guerra civil, uns matando os outros. Guerra civil é guerra dentro do próprio país, tá? Guerra mundial, guerra entre os países, não tipo países islâmicos que lutam contra Israel, que também é outro caso, é uma outra história bem comprida para contar para vocês, que envolve a Bíblia. Lembra que eu falei para vocês que tudo que a gente for ver envolve a Bíblia? Muitas coisas que nós não temos resposta nos livros de história estão explicando na Bíblia. A guerra entre islâmicos e judeus é uma delas, que um dia eu vou explicar para vocês. Agora vamos para a lição de hoje. População do Brasil hoje, tá? Página 23. Ao longo da história, a população mundial tem ocupado diversos espaços no planeta. Além desta ampla distribuição, há um imenso crescimento no número de habitantes. Hoje somos cerca de 7 bilhões de pessoas. O Brasil está entre os 5 países mais populosos do mundo, com mais de 208 milhões de habitantes, tá? Esse aqui são dados do IBGE. Deixa eu ver aqui a data, porque eu fiz uma pesquisa aqui, tá? Peraí, vamos lá. Deixa eu ver de quando que é essa pesquisa aqui. Geografia, população brasileira, entre... Deixa eu ver a data aqui. Gente, eu tô tossindo assim por conta do pó da lozinha.
tá? Eu tenho rinite, tá, gente? Não vai achando que é corona, não, viu? Ó, vamos lá. A população brasileira. Esse aqui é fonte do site Toda a Matéria, tá? Eu vou mandar para vocês, tá? Vou colocar no grupo, tá? Site Toda a Matéria. O Brasil está no 5º lugar entre os países mais populosos, sobrepujado, gente, tá falando de alguém que tá na frente, tá? Sobrepujado apenas pela China, que é o país mais populoso do mundo, com 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. A Índia, 1 bilhão e 100 milhões. Estados Unidos, com 314 milhões. E Indonésia, com 229 milhões. Apesar de toda a população, temos em torno de 22,4 habitantes por quilômetro quadrado, que qualifica o país como pouco povoado. Ao tamanho do Brasil, né? Então, os mais povoados, vocês vão ver no site que eu vou mandar, nesse link que eu vou mandar para vocês. Os mais povoados estão dos mais escuros para os mais claros, tá? Do preto para o azul mais clarinho, tá? É só olhar depois aqui, ó, na legenda do mapa. Deixa eu ver aqui, a legenda do mapa, tá? Historicamente, o povoamento do Brasil esteve ligado à expansão marítima europeia e ao tráfico de escravos africanos, que isso demandou. Entretanto, com a proibição do tráfico negreiro em 1850, inicia-se a escassez de escravos para trabalharem na lavoura. Esse fato deu início a outros tipos de migração e imigração. Em 1930, teve início no Brasil um intenso processo de industrialização e urbanização, do qual o Sudeste fora a região mais afetada por ter se envolvido precocemente no processo de industrialização. Por esse motivo, tornou-se a populosa região do país. Nos anos 50, é a vez do desenvolvimento urbano, quando cada vez mais pessoas deixam os campos para trabalharem nas cidades, sobretudo nas regiões sudeste. Os principais fatores foram a industrialização e a construção de Brasília, na região centro-oeste, a partir da década de 60. Nas cidades existiam melhores condições de vida, como saúde e saneamento básico, e, consequentemente, temos o enfraquecimento da taxa de mortalidade. Enfraquecimento da taxa de mortalidade significa que menos pessoas morrem, tá? Taxa de mortalidade, taxa de morte. As novas qualidades urbanas e a revolução no campo da medicina geraram um alto crescimento vegetativo, ou seja, a diferença entre a natalidade e a taxa de mortalidade da população. Natalidade, gente, é quem nasce. Vem de Natal, tá? Natal, natalício, natalidade. A raiz da palavra é de Natal. Natal, nós não comemoramos o nascimento de Jesus. Natalidade vem de nascimento, tá bom, gente? Importante lembrar que na década de 60 temos o advento da pílula anticoncepcional. Pílula anticoncepcional é um remedinho que a mulher toma para evitar de ter bebê, tá? É uma pílula, um remédio, uma pílula, tá? Como um remédio aqui que eu tenho, mas não é. Aqui é meu remédio de pressão, mas é parecido com esse daqui. É um remédio que que a mulher toma todo dia para evitar aquelas mulheres que não querem ter filhos ou aquelas mulheres que querem regular os hormônios do corpo,
que é aquilo que eu vou repetir para vocês, que eu falei numa outra aula, se eu não me engano, acho que foi na aula de ciências. Vocês vão aprender quando vocês aprenderem os sistemas do corpo humano. Isso vai ser no 5º ano. Não vai ser agora. Vai ser só no ano que vem. Que vocês vão aprender e vocês vão aprender sobre o sistema reprodutor humano. E aí vocês vão aprender mais sobre os métodos anticoncepcionais, tá bom? E a vida urbana e a entrada da mulher no mercado de trabalho. Esses fatores levaram à diminuição da taxa de natalidade do país. Então, com a mulher trabalhando, com a mulher mais atuante na sociedade, menos crianças passaram a nascer. Pode reparar que nas famílias dos nossos pais, pelo menos a família da minha mãe, minha avó, ela teve, deixa eu contar aqui que eu tô olhando a foto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Minha avó teve 6 filhos. A minha mãe só teve eu. Mas, que nem eu tenho tios e tias que tiveram, meus primos, que tiveram mais de 6 também. Depende da forma, como é que é a logística da família. Então, o que está explicando o texto? Pela logística da família, a mulher trabalhando, a mulher não estando ociosa, mas assim, a mulher dona de casa, gente, pelo amor de Deus, não vão falar para a mãe de vocês, olha, a tia Cris falou que você é uma encostada. Pelo amor de Deus, gente, não faz isso. Para falar que eu tô falando que as donas de casa não faz nada. As donas de casa fazem muita coisa, gente, pelo amor de Deus. Mas sempre tinha um tempinho para ter filho. Então, a mulher tá trabalhando fora, não tem tanto tempo assim, volta cansada. E aí, quando vocês aprenderem sobre os sistemas do corpo humano, aí vocês vão ver que trabalho influencia também, tá? Podemos notar que a dinâmica demográfica do Brasil incidiu por transformações nas últimas décadas. Observamos o decaimento da taxa de crescimento da população entre as décadas antecedentes à década de 70. Conferimos esse decaimento a uma redução acelerada na taxa de fecundidade. Fecundidade vem de fecundar, vem da fecundação. Fecundação também vocês vão aprender nos sistemas do corpo humano. É a reprodução do ser humano. Fecundação é quando o bebê está sendo formado, na barriga da mulher, tá? Fenômeno esse notado em todas as regiões brasileiras e rurais. Nossa, esse vídeo tá ficando gigante, gente. A direção da população brasileira, na primeira metade deste século, tanto o seu calibre quanto pela sua estrutura etária já está delineada já está determinada, tanto na mudança da taxa de mortalidade como na de fecundidade. Aí eu vou passar um pouco, porque como eu vou passar o link para vocês, então não é necessário eu ler tudo. População brasileira na atualidade. Vamos ver se vai bater com o livro. Vocês vão receber também, tá? Atualmente, a população brasileira é de... Eu coloquei aqui na lousa, gente. Por isso que eu tava tossindo, tá? A do pó. População brasileira de hoje, atual. 190 milhões 732 mil 694 pessoinhas nós temos aqui na população brasileira hoje em dia, atualmente, com um crescimento demográfico de 1,17% ao ano. Os brasileiros apresentam uma taxa de natalidade por habitante de 20 por 40, em contraposição a uma taxa de mortalidade por 1.000 habitantes de 6,31, tá?
E a expectativa de vida no país é de 73 anos. O que quer dizer sobre expectativa de vida? Vocês já viram aqueles memes que passam na internet que fala expectativa e realidade? Então, expectativa é aquilo que a gente espera. Então, espera-se que as pessoas no Brasil vivam até 73 anos. Mas, professora, vai todo mundo morrer antes de 73? Não. Tem gente que sobrevive mais. Tem gente que nem chega no 73. Como a minha mãe. A minha mãe, ela morreu com 67. Minha mãe morreu nova. Tem gente que não chega nem nos 10. Tem gente que não chega nem nos 15. Tá? Mas a expectativa é que um velhinho bem legal aqui no Brasil viva até os 73, tá? Bora lá pro livro agora. Página 24. Observe com atenção o mapa a seguir e ele representa os 5 países mais populosos do mundo, que nós já falamos, que é China, Índia, Estados Unidos, Indonésia e Brasil. No mapa está explicando direitinho para vocês, é só olhar aqui, ó, a legenda, tá? Embora esteja entre os países mais populosos do mundo, o Brasil não é muito povoado. Isso acontece porque o território do país é enorme, de modo que há muitos espaços vazios. Assim, a quantidade média de pessoas por quilômetro quadrado é baixa, pouco mais de 20. Em muitos países, essa média fica acima de 100, tá? Vamos parar por aqui, que nós já falamos bastante, tá? E depois nós vamos estudar o restante, tá? Dessa vez vocês não vão ter lição nenhuma, vocês só vão ler para depois nós partirmos para as outras partes, tá? De geografia. Belezinha? Até sexta com as nossas correções, tá? Um abraço e fui!